minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de um paradoxo vivido pelo crente. Uma condição paradoxal, uma condição que parece contraditória, algo que não se consegue explicar com muita facilidade. Então, vejamos, pensemos um pouco à luz da Bíblia. Há no coração do crente uma certeza, uma esperança, uma paz. Há no coração do crente uma convicção que nem mesmo as adversidades conseguem retirar, suprimir, suplantar. Pensa em Paulo e Silas presos e cantando, glorificando a Deus. Pensa em Paulo mesmo na prisão em Roma, ainda preocupado com as igrejas, enviando cartas, animado que estava para cuidar daqueles irmãos. Pensa em Pedro diante da ameaça do Sinédrio, dizer com toda a convicção: como posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido? Pensa em Estevão, que diante da possibilidade da morte não teme e segue proclamando as verdades do reino de Cristo Jesus. Há no coração do crente uma certeza, uma esperança, uma convicção que mesmo em meio às adversidades que muitas vezes nos abatem, por certo, promovem uma continuação da caminhada, fazem com que nós continuemos confiantes. E como diz o texto de Gálatas, falando acerca do fruto do Espírito em Gálatas 5, há em nós uma alegria, há em nós também uma paz que excede o entendimento. A vida do crente é assim. A vida do crente é baseada numa convicção, numa força, num poder que não é nosso, porque estamos acolhidos em Cristo Jesus e em Deus, e temos a certeza que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem potestades, nem nada deste mundo, visível e invisível, pode nos deter, porque estamos ligados em Cristo Jesus, o Rei da Glória, conduzindo, nos levando a um lugar de segurança, de paz, de confiança, de coragem. Nos faz estar juntos com o Todo-Poderoso Deus, mesmo sabendo das nossas próprias limitações e sabendo que podemos passar por adversidades. Promove, então, uma convicção, promove, então, uma confiança em comum. E junto com essa confiança é que temos paz, temos alegria. E junto com essa confiança, então, seguimos numa paz incomum. Mas ao mesmo tempo que esta é uma realidade em nós, porque estamos ligados àquele que é o Todo-Poderoso Deus por meio de Cristo Jesus, se por um lado vivemos isso por causa dele, por causa dos méritos dele, por quem ele é, por outro lado, há em nós uma compreensão clara, plena acerca do mundo em que vivemos. E há também em nós a certeza de que aqueles que não estão em Cristo estão perecendo. Há, na percepção do crente, uma desesperança na humanidade. Não cremos que o homem é capaz de alterar sua própria realidade. Não, muito pelo contrário. O homem, no seu estado natural, como diz o texto de Efésios 2, caminha o fluxo da sua realidade longe de Deus, produzindo coisas que são perversas, malignas, e a história da humanidade revela isso todo o tempo. E sabemos que o fim deste processo é a condenação eterna. Longe de Deus não há vida. E aqueles que estão vivendo neste tempo, aqueles que estão vivos, na verdade estão mortos, se estão longe de Deus. E essa realidade crua, perceptível para aquele que tem a alegria e a paz de andar com Deus,
faz com que nós também sejamos tristes, que haja também em nós uma tristeza, uma angústia muito grande. Eu sou alguém que eu tenho alegria e paz no meu Deus, uma esperança que ultrapassa essa vida. Mas ao mesmo tempo olho para os noticiários e olho para aquilo que está ao meu redor e fico vendo até mesmo aquilo que eu sou capaz de produzir e que também é maligno e que, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu adoraria viver desta forma, mas Deus me constrange e me chama para a santidade de Cristo. E tirando por aquilo que está ao meu redor, por aquilo que eu sou capaz de produzir, por aquilo que eu vejo todo momento sendo explicitado nos noticiários, e no decorrer da história, há uma perversidade e o homem produz isso. Este homem está caminhando para a perdição eterna, para o inferno. E isso promove em mim uma tristeza muito grande. O explicitar desta verdade faz com que meu coração se entristeça. Faz com que haja em mim uma angústia, uma dor por aqueles que perecem. E este paradoxo, eu entendo, ele é representado pelas expressões de Cristo, quando diante de Lázaro chorou, vendo o amigo que amava morto, a morte sendo revelada, os familiares, as irmãs de Lázaro sofrendo, tristes. A viúva de Naim, que ia junto com a multidão para sepultar o seu único filho, e Jesus se compadeceu dela e tocou ali naquele lugar onde o menino estava depositado e o fez ressurgir. Mas o texto diz que Jesus teve compaixão dela, assim como também ele, diante de Jerusalém, ele se entristece em ver a desobediência dos filhos de Israel. Jesus se entristecia, se compadecia. Eu acho que é por isso que Deus permite que nós vivamos esse paradoxo, para que possamos sentir aquilo que o próprio Jesus Cristo sentia: compaixão, uma tristeza em ver a humanidade perdida. Então, quanto mais pela misericórdia e graça de Deus eu sou aproximado de Cristo, se por um lado eu tenho alegria, paz, esperança, coragem de continuar vivendo, certeza daquilo que me aguarda além da morte, por outro lado há em mim uma angústia, uma tristeza em ver pessoas perecendo, pessoas desprezando a anunciação do Evangelho. E eu entendo que Deus permite que esta realidade contraditória, continuamente em crise, esteja presente em mim, para que eu seja movido pela compaixão de Deus, para continuar falando para as pessoas do meu tempo acerca da esperança, que é Cristo Jesus. Que Deus permita que eu continue tendo alegria, paz, esperança, certeza, convicção e continue confiante nessa minha trajetória. Mas que Deus permita que haja em mim uma inconformidade, uma tristeza, uma angústia em ver pessoas continuamente afastadas da presença de Deus, repudiando a oferta do Evangelho, desobedientes, amantes de si mesmo. Que isso continue me incomodando. Que eu continue sendo incomodado a ver este mundo decadente, perverso, maligno e ser movido à tristeza diante dessa realidade. Que você possa experimentar também isto. Que você esteja cheio de alegria, de certeza, de esperança, a despeito das dificuldades. Mas que haja no seu coração um pesado sentimento de tristeza, que esteja associada à compaixão daqueles que perecem. E que isso te mova a falar acerca da única esperança para estes que continuam caminhando para a perdição eterna. E a esperança é Cristo Jesus. Que isso te mova e te faça compreender que há a necessidade
de que você sinta, que você viva estes dois sentimentos, que parecem paradoxal ou contraditórios, mas que, na verdade, devem fazer parte da nossa existência terrena, para que sejamos assemelhados à pessoa de Cristo Jesus. Fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.